Fala, garotos, garotas, guerreiros, samurais do conhecimento. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Muito bem, senhoras e senhores. Bom, hoje nós vamos falar, galerinha, da terceira geração do romantismo. É isso aí mesmo, né? Lembrando que o romantismo, pela sua subjetividade, ela se divide em três situações, que é a primeira geração, que é uma geração mais libertadora, uma geração mais conceituada no patriotismo, no nacionalismo, e a segunda geração é uma ideia, uma geração mais ultrarromântica, né, galerinha? Onde se vai falar aí muito sobre a ideia da morte, a ideia do escapismo, a ideia da depressão em Álvares de Azevedo. Bom, a terceira geração, né, literalmente, é um romantismo brasileiro, onde fala-se de uma poesia social. O que seria essa poesia social? Primeiro, entendendo que temos como o maior representante aí, né, nada mais nada menos de quem? Castro Alves. Castro Alves. E Castro Alves vai falar de uma ideia, né, pessoal, tentando nos alertar. Pode-se dizer sim que é uma poesia engajada, e eu tenho aí o conflito entre a liberdade e a escravidão. E temos como pano de fundo a abolição, né, da escravatura lá em 1888, e 1889 temos aí a proclamação da República. E, literalmente, pessoal, essa poesia de Castro Alves, essa poesia romântica, também conhecida como condoeira, né, ou condoeirismo, é o mesmo que é uma poesia social. E essa geração condoeira, né, vem sim da ideia do condor, do pássaro, aquele que sobrevoa, aquele que olha, né, passa a olhar de cima para baixo, passa a analisar o outro, né, fugindo um pouco daquela poesia de uma ideia mais introspectiva, onde o mundo, né, o que importa é o sentimentalismo. Não. Agora eu vou voltar a literatura, né, da terceira geração para o social, para o político, para o econômico, e já estou com pé, né, na segunda metade do século XIX, no realismo. Certinho, galerinha? E, cronologicamente falando, eu já tenho aí característica do realismo. Muito bem. Os poemas de Castro Alves é muito presente, né, característica como o uso de exclamações, de exageros, né, de apóstrofes. Com qual função? Chamar a sua atenção, galerinha. Chamar a sua atenção para o que ele quer enfatizar. Essa mulher presente na obra de Castro Alves, inclusive já foi pergunta de processos seletivos, será uma mulher carnal. Ele fala muito da sensualidade da mulher, que é diferente da mulher de Álvares de Azevedo, que é apenas uma mulher idealizada. Então, de um lado eu tenho a ideia do escravo, né? E do outro lado eu tenho a ideia da sensualidade da mulher. Então eu tenho dois temas muito presentes na obra de Castro Alves. Muito bem? E essa negação do amor platônico, né? Ele faz questão de falar sobre essa negação, beleza? E outro tema pertinente é a luta pela liberdade, que são as temáticas sociais, né, meninos? Então você percebe que é uma literatura engajada, saindo da perspectiva do sentimentalismo. Eu vou mais para a ação, né? E eu tenho, né, essas duas pegadas de Castro Alves para falar da essência do homem, né? Da essência em que ele via o homem, que ele enxergava. E nesse caso como eu disse para vocês, o Condor, ele gera a ideia da liberdade, né? Ele traduz a ideia da liberdade, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né? É mais ou menos isso mesmo. Por isso essa geração
condoerida. As questões sociais das quais ele vai falar, né? Ele vai enfatizar, por isso também chamado poeta dos escravos. Poeta dos escravos. O cara realmente ele fez diferença. Ele quis fazer diferença, né, pessoal? E o melhor de tudo é que ele conseguiu. O cara realmente merece o nosso respeito, né? Vamos falar um pouquinho sobre o discurso, né? Primeiro, a condição de produção dos textos, né? O agente do discurso é muito forte. A condição da circulação dos textos também. E o poeta, ou seja, a poesia e o público, ou seja, de quem estava ouvindo. Em 1862 tem um caráter social muito forte. Por quê? Porque devido às injustiças sociais da França lá do século XIX, né? Temos aí essa pegada de injustiça social. Acho que ele quis trazer para nós um pouco disso. E também trazendo como tema aí, né, aquilo que eu falei, a condição de como o negro era tratado. E, primeiro, os personagens são intensos, muito intensos, justamente para trazer à tona um pouco de realismo. Beleza, pessoal? Então, a poesia mais conhecida dele está em O Navio Negreiro, que, né, lá em 1868. Temos Espuma Flutuante em anos 70, né? Cachoeira de Paulo lá em 76, Os Escravos em 83, são obras muito pertinentes, beleza? E também, lógico, tem o teatro. O cara ele era completo, né? O teatro que ele realmente também é um teatro engajado. Beleza, guerreiros? Então tá aí a diferença da terceira geração para a primeira, para a segunda. Literalmente uma literatura engajada, uma literatura onde ele mesmo chama o brasileiro para a responsabilidade. E ele diz, num certo texto, se nós queríamos, né, que essas agrúrias dos escravos fosse registrado na nossa história, né? E realmente isso ficou. Beleza, queridos? Aquele abraço e até a próxima.